Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui para louvarmos e cultuarmos o Senhor. Este vídeo ele é uma gravação que está sendo colocada no YouTube no horário do nosso culto. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos, para executar o culto online. A nossa internet não tem sido muito boa e também a imagem e o som têm ficado muito prejudicados. Nós estamos tentando resolver isso o mais rápido possível. Nós vamos instalar a internet na nossa igreja e já estamos também visualizando, a compra de uma câmera com uma qualidade de imagem, com uma qualidade de som. Isso tudo está sendo resolvido, Infelizmente tem sido um pouco difícil por conta do preço elevado, por conta também da falta de produtos, mas estamos nos esforçando para oferecer um melhor culto àqueles que infelizmente não podem, por enquanto, irem aos nossos cultos presenciais. Vamos seguindo, a nossa vida com essas dificuldades, mas isso não pode nos impedir de cultuarmos ao nosso Deus. Então esse culto também aqui, que nós vamos fazer agora, realizar perante o nosso Deus agora, ele é uma tentativa, de remediar esses problemas. Mas, de forma alguma, ele é menor ou menos importante, é um culto totalmente semelhante, ao culto que é feito na igreja, mas com uma qualidade de áudio, uma qualidade, de visão melhor, uma qualidade de som e vídeo melhor. Então, convido você nesse momento a retirar esse tempo para Deus, se colocar na presença dele, realmente, dedicar, esse tempo, para você se colocar diante dele e você louvar o nome dele, orar, colocar o seu coração diante dele e poder ser transformado também pela presença do Espírito Santo, pelo poder da palavra dele na sua vida e da sua família. Então eu convido você a orar nesse momento para a gente iniciar este culto e pedindo, a presença do nosso Deus no nosso meio. Pai Santo, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia e imploro ao Senhor que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio, Pai. Eu sei que estamos distantes, mas o Senhor é onipresente e que Teu Espírito Santo faça-se presente em cada lar que retirou esse momento agora, ó Pai, para cultuar ao Senhor, para louvar, para orar, para cantar o Teu nome, Pai, e também ouvir a Tua voz, ouvir a Sua palavra. No nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito esteja no nosso meio, que nós venhamos realmente sentir o mover do Senhor, pois o que é necessário é realmente a presença do Senhor e nada mais, ó Pai. Nós nos estamos tristes, estamos entristecidos, porque muitos estão ainda, ó Pai, impedidos da presença nos cultos, devido às restrições que nos foram impostas, ó Pai, mas nós fazemos isso para o melhor da nossa igreja, da nossa cidade, e por isso, Deus, nos entristecemos, mas cremos que o Senhor está providenciando a vitória, está providenciando a solução, a resolução de todo esse problema da pandemia. No nome de Jesus que nós oramos, esteja conosco, Pai, desde agora e até, ó Deus, o fim desse culto e continuamente durante toda essa semana. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé que a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Meus irmãos, hoje o nosso culto, ele vai falar sobre o primeiro amor, a necessidade do amor e como o amor ele é o fundamento tanto da vida cristã quanto da igreja. Sem amor não existe uma vida cristã, não existe um compromisso com Deus e também não existe igreja, não existe relacionamento, não existe comunhão. E como muitas vezes nós podemos aparentar ter uma vida cristã, nós vamos à igreja, nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas nós fazemos tudo isso sem amor. E como Paulo diz, eu posso fazer o que for, posso fazer qualquer ato de caridade, qualquer demonstração de espiritualidade, mas se não há amor, nada adianta.
Então, coloque-se diante de Deus, né, desde já, pensando se o amor tem sido, né, a razão de tudo aquilo que você tem feito para as pessoas e para Deus, né? E que esse seja um momento de reflexão, mas também de transformação do Espírito Santo na sua vida. Então, nesse momento, né, que nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos louvar o nome dele. E eu gostaria, né, nesse espírito de sondar os corações, de que o Espírito venha nos mostrar quais são as intenções que há dentro de nós. Eu queria convidar você a cantar o hino Sonda-me, né, o corinho Sonda-me. E nós vamos estar louvando com esse canto. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém? Nós vamos estar nesse momento orando pelos pedidos, pelos agradecimentos. Eu sei que você provavelmente tem pedidos, tem necessidades, tem coisas que têm te angustiado, coisas que têm te tirado o sono, causado uma preocupação, né, no seu coração. E esse momento, coloque diante de Deus. Coloque, né, diante dele tudo isso que você está sentindo, seja honesto com ele e creia, né, no poder dele de estar cuidando de você. Ele vai estar te orientando, ele vai estar trazendo a solução. A solução muitas vezes não envolve o sumiço do problema, mas a resolução do problema. Então Deus vai estar, com certeza, trabalhando sua vida, trabalhando seu coração, trabalhando suas habilidades, trabalhando, né, reanimando, revigorando o seu espírito. Então coloque-se diante dele. Também eu sei que tem muitos que têm motivos de agradecimento, né, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então aproveite esse momento para que você engrandeça ele, para que você coloque-se diante dele, agradeça, né, todas essas bênçãos que ele tem colocado diante da sua vida, né? Então vamos orar nesse momento. Convido você a baixar sua cabeça, a se colocar diante de Deus e ouvir, né, sentir realmente o mover dele na sua vida. A oração, né, a oração com fé, ela move o coração de Deus. A oração com honestidade, a oração com sentimento. Então vamos colocar diante de Deus. Pai Santo, nós queremos nos colocar diante de Ti, gratos por mais uma semana que o Senhor nos deu. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus lindo e maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. Mas é claro, Pai, a vida tem nos trazido muitas preocupações, ela tem trazido problemas e nós temos lidado com muitos deles, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada filho Teu. O Senhor sabe das pessoas que estão, ó Deus, participando desse culto em suas casas. E aquilo que tem causado, ó Deus, um desconforto em seus corações. Aquilo que lhe tem tirado o sono, aquilo que lhe tem preocupado, aquilo que lhe tem entristecido, Deus. Tu conheces. Ó Pai, move-se diante desses Teus servos, ó Pai. Coloque-se, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor haja ali na vida delas. Que o Senhor transforme o choro em alegria, ó Pai. Transforme o medo, Pai. Que o medo venha se tornar confiança em Ti. Ó Deus, age na vida, Deus, das pessoas que estão se colocando diante de Ti, ó Pai. E colocando, Deus, as suas enfermidades, colocando as suas dificuldades financeiras, colocando as suas dificuldades familiares, as suas dificuldades, ó Pai, no trabalho, as suas dificuldades, ó Pai, emocionais. Ó Deus, visita cada uma delas, ó Deus, no nome de Jesus. Também queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. O Senhor tem inundado nossas vidas. Mesmo nas lutas, nós temos muito ainda a agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo cuidado e esse carinho contigo. E é exatamente por crermos, ó Pai, que o Senhor não nos abandonou, mas que o Senhor está, Deus, agindo. Muitas vezes as dificuldades, elas parecem realmente, ó Pai, fazer com que o Senhor fique longe, né? As dificuldades nos dão a impressão de que o Senhor está dormindo, Pai. E muitos dos nossos problemas, eles persistem por muito tempo e as preocupações, elas nos engolem, elas nos afligem, a gente não vê solução, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos corações e venha se manifestar na nossa vida, ó Pai. Que o Senhor não venha fechar os seus ouvidos, que a sua mão não esteja retida, mas ela esteja aberta em ação, ó Pai. E que o Senhor venha realmente se revelar para que nós tenhamos mais e mais motivos de louvar e agradecer ao Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, nós imploramos por esse momento de pandemia, um momento que trouxe muitos prejuízos a várias pessoas, trouxe muitos problemas a várias famílias, ó Pai.
nós queremos implorar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. E também, ó Pai, cuide de cada um que teve que se reinventar nesse período, nas suas finanças, pessoas que estão sem ver os seus entes queridos, pessoas que estão, impossibilitadas de realizar o seu trabalho e estão tendo prejuízos com isso, Pai. Ó Deus, nós, da nossa igreja, e as outras também, que tem muitas limitações e infelizmente, Deus, estamos privados de compartilhar e estar junto dos nossos irmãos como um todo, Pai, porque muitos têm um risco maior por conta da Covid. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja providenciando, Pai, a solução, que o Senhor esteja ungindo mesmo a mente, ó Deus, e o trabalho dos cientistas, para que eles possam conseguir uma vacina em tempo recorde e a gente possa ser imunizado e as coisas possam caminhar, ó Deus, a uma normalidade, a algo, ó Deus, que nos permita estarmos juntos novamente, permita, ó Pai, a economia novamente a girar, a funcionar corretamente, Deus, e a gente possa ter mais tranquilidade, que a enfermidade não venha a ser um bicho-papão, um fantasma assombrando a nossa vida, Pai. Nos ajude nisso, nos dê compreensão também, paciência, para lidar com esse processo. Nós estamos ficando esgotados mesmo com tudo isso, com essa não resolução, ó Pai, mas que o Senhor venha ser Deus presente na nossa vida e principalmente nós que cremos em Ti, venhamos, ó Pai, passar, ó Pai, essa confiança mesmo que temos no Senhor, de saber que apesar das coisas estarem fora do lugar, o Senhor ainda governa sobre o universo, Pai. Que isso venha a ser uma convicção e realmente algo que tranquilize o nosso coração, Pai, tranquilize a nossa vida, para que a gente venha passar, ó Pai, durante esse período de pandemia, na Tua presença. No nome do Senhor, não permita que a nossa espiritualidade ela venha se esfriar durante esse período de pandemia, mas que o Senhor venha revigorar o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo o capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Hoje nós vamos estar falando sobre o fundamento da vida cristã. O fundamento da vida cristã é o amor. O fundamento da igreja, o fundamento da nossa espiritualidade é o amor. Ele é a essência, ele é aquilo que não pode faltar. E esse era o dilema da igreja de Éfeso e pode ser o seu problema, o seu dilema hoje também. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que ele odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. É um livro, como eu disse já nas mensagens anteriores, que traz medo a muitas pessoas, mas que no fundo, o objetivo de João com esse livro era trazer esperança, trazer fé, trazer confiança no Senhor, por conta de que toda aquela dor, aquele sofrimento que os irmãos das igrejas estavam passando, ela era passageira e de que o Senhor Jesus ele não estava alheio, ele não estava a realidade não estava fora do seu controle, Ele tinha o domínio, ele tem o domínio, de todas as coisas, e que aquele sofrimento era um sofrimento que
era passageiro e que apenas revelava, né, o amor e o apreço daqueles irmãos em Cristo. E que um dia o Senhor Jesus, né, ele iria fazer justiça, ele iria vingar toda essa perseguição e ele iria mostrar que a fé daqueles irmãos não era em vão, né? Era uma fé genuína e era uma fé realmente que se baseava na verdade. A verdade é que o Senhor Jesus reina. E aí, hoje, né, nós vemos então o apóstolo João, ele tem um encontro com Jesus, um Jesus agora poderoso, não mais aquele Jesus da cruz, aquele Jesus, né, mortal, aquele Jesus fraco, aquele Jesus espancado, mas agora um Jesus todo poderoso, um Jesus que é juiz, que é Senhor e que governa, né, sobre todo o universo. E esse Jesus, ele manda, né, o apóstolo João escrever aquilo que o Espírito falaria com ele, aquilo que Jesus falaria com ele, direcionado às igrejas, né, às 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, a gente estudou a carta de Éfeso, né, de Paulo aos Efésios, e a gente viu que era uma cidade grande, né, era a maior cidade da Ásia. Ela era uma cidade que tinha, né, um porto, ela tinha um intenso comércio. Era uma cidade também que, por conta do seu tamanho, tinha muitos militares, mas também tinha muitas pessoas ricas. Havia também um polo de feitiçaria, né, de bruxaria ali naquela cidade. Era uma cidade muito religiosa, abrigava o templo da deusa Diana dos Efésios, né, ficou muito famoso. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e que, né, hoje a gente tem apenas ruínas, né, mas é uma cidade, né, que tinha uma projeção muito grande, e Paulo, junto com Priscila e com Áquila, foram aqueles que fundaram uma igreja ali na cidade de Éfeso. Essa igreja se desenvolveu muito rápido, provavelmente ela foi a igreja que foi criando outras igrejas, né, auxiliando outras igrejas ao seu redor ali, né. Hoje a gente poderia pensar, né, no nosso estado de Minas Gerais, por exemplo, Roma seria BH, Belo Horizonte, e Éfeso ele seria como se fosse Juiz de Fora, um polo distante da capital, mas um polo ali na região, né? Então, Éfeso era essa cidade, a igreja de Éfeso era uma igreja grande, relativamente grande, que tinha, né, irmãos muito, muito sinceros na sua fé. O próprio Jesus, né, ele fala, né, eu sou aquele que anda no meio dos candelabros, aquele que tem as 7 estrelas na mão, ou seja, é aquele Jesus que está junto de vocês. Eu estou em Éfeso ali, passando pelos mesmos problemas que vocês estão passando, mas e eu vejo, né, eu sou testemunha fiel, então eu vejo o amor e a dedicação de vocês à minha obra. E esse é o maior ponto positivo de Éfeso. Éfeso era uma igreja fiel doutrinariamente, né? Naquela época, muitas pessoas se diziam apóstolos, né? O apóstolo era alguém que havia recebido a missão do próprio Jesus, a missão de pregar o evangelho do próprio Jesus, né? E, é claro, muitas pessoas faziam isso não por conta do evangelho, mas faziam isso por conta do status, né? Da projeção social que isso dava. Então eram pessoas que às vezes queriam ganhar, viver uma vida às custas dos outros, né? Porque os apóstolos eram sustentados por grande parte da igreja. Eram pessoas talvez que queriam poder, então queriam colocar as suas doutrinas, não as doutrinas dos apóstolos, mas a sua própria doutrina nas igrejas, então fazer uma igreja ao seu querer, né? Aquilo que ela pensava, a forma do seu pensamento. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que sofreu muito com isso, mas foi uma igreja que foi muito feliz na luta e no combate com essas pessoas. Então, chegava lá um pastor ou um apóstolo na igreja de Éfeso falando: eu quero ensinar vocês, meus irmãos, tem uma palavra do Senhor aqui para você. E a palavra do Senhor diz isso, né? Os efésios, eles eram muito bons, né? Muito fiéis à doutrina da palavra de Deus, e com isso eles conseguiam discernir realmente se aquela pessoa que estava falando, que estava falando, né, no nome de Deus, né, que dizia estar falando ali no nome de Deus, eles conseguiam discernir se essa pessoa realmente estava falando no nome de Deus ou se ela era um falso apóstolo.
né? Então, nós vemos que isso, né, a igreja de Éfeso era uma igreja baseada na palavra de Deus. Era uma igreja que tinha muita convicção daquilo que ela cria, ela tinha muito conhecimento, ela orava, ela lia a Bíblia, o Espírito Santo falava com ela. Era uma igreja que tinha uma união. Por quê? Porque se a igreja ela não permitia que esses falsos apóstolos atuassem dentro da igreja, significava que os irmãos eles não desconfiavam um do outro, eles não acusavam um do outro, mas que eles tinham uma mente semelhante, era uma igreja unida, numa mesma doutrina, no mesmo pensamento, e isso impedia esses hipócritas, né, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos a entrarem dentro da igreja. Além disso, também é uma igreja que não suportava os maus, ou seja, uma influência externa, né? Provavelmente a cidade de Éfeso tinha várias, né, coisas que eram más influências dentro da igreja, e a igreja também conseguia combater. Ela era uma igreja que era diferente do mundo em que ela vivia. Então, se as pessoas de Éfeso roubavam, ela não roubava. Se as pessoas de Éfeso mentiam, ela não mentia. Se as pessoas de Éfeso sentiam inveja umas das outras, era uma igreja que não sentia inveja. Se era uma igreja, se as pessoas, né, de Éfeso eram pessoas violentas, eram pessoas avarentas, eram pessoas, né, com todo tipo de vício, a igreja de Éfeso se destacava por não ser assim e por não suportar pessoas que eram assim, porque ela não suportava os maus. Então era uma igreja que era muito fiel a Jesus e a sua doutrina. Mas havia um problema na igreja. Toda essa luta contra esses falsos mestres e contra essa influência externa fez com que a igreja ficasse calejada, fez com que a igreja ficasse insensível e, com isso, ela perdesse o seu primeiro amor. Meus irmãos, pense num casamento, né? Eu acho que é a forma mais comum de se pensar. Você conhece alguém, ali se apaixona por aquela pessoa, quando vocês são namorados, né, não tem nenhuma unha consegue passar no meio de vocês, né, os namorados sempre ficam colados, aquela coisa até grudenta, né, e há aquele amor, e quando vocês estão distantes um do outro, há aquela sensação ruim de querer ver o outro, de querer encontrar, de estar na presença um do outro, e com o tempo, né, você vai, noivam, se casam, e aí se casam, aquele amor ainda está pululando, mas passam-se alguns anos, vem as crises da vida, o primeiro desemprego, vem uma dificuldade financeira, vem um problema familiar, vem as doenças, vem os filhos, e tudo isso, né, vão trazendo momentos difíceis para o casamento. E com isso, o casal ele vai se tornando mais ameno, e aquele carinho que existia um com o outro, né, do marido com a esposa, vai se perdendo, e agora só tem tempo para casa, só tem tempo para os filhos, só tem tempo, né, para a igreja, só tem tempo para os meus pais, só tem tempo não sei para quem, e o marido e o esposo mesmo não mais tem aquele amor, né? Aquele primeiro carinho, aquele primeiro desejo de estar junto com o outro, e o casamento ele se torna uma fachada. Por quê? Porque não há mais amor ali, né? As coisas que são feitas são mecânicas, né? Os toques são mecânicos, as falas um com o outro são mecânicas, não tem diálogo, não tem preocupação, não tem carinho, não tem afeto. Meus irmãos, isso muitas vezes acontece com o crente, né? O crente, ele é um crente fiel, ele é uma pessoa que continua casada com Cristo, né? Ele continua ali casado com Jesus, ele continua declarando Jesus como seu esposo, ele sendo a noiva e Jesus o seu esposo. Muitos crentes eles têm essa relação fiel com Jesus. Os problemas da vida se derramam sobre a sua vida, mas ele continua, né, declarando Jesus como seu Senhor, mas a sua espiritualidade é uma espiritualidade vazia, sem amor. Você continua indo à igreja, você continua orando, você continua participando, né, das coisas da igreja, você continua lendo a Bíblia, você continua cantando, louvando, você continua ouvindo músicas evangélicas, você continua chamando as pessoas para a igreja, mas tudo isso é feito sem amor. Tudo isso é feito
sem aquela paixão que uma vez lá atrás você teve. E isso torna, né, a vida cristã, né, a pessoa é mecânica. Então ela reproduz as coisas de forma mecânica e é uma pessoa fiel, mas é uma pessoa que está vazio, é apenas uma casca ali, né? E aí fica a pergunta de Jesus: olha, você perdeu o seu primeiro amor. Você vai continuar me adorando sem paixão, sem amor, com uma adoração vazia? Você vai aos cultos me adorar porque você se acostumou a fazer isso? Porque se você não fizer isso, seu domingo não é mais o mesmo? Ou realmente porque você me ama? Você vai à igreja, mas não gosta do irmão, mas vai à igreja? Mas cadê o amor? Né? Você deveria ir à igreja porque você ama os irmãos, porque você ama a mim, que sou o seu Senhor, porque eu escolhi você para estar naquela igreja e para abençoar aqueles irmãos, para amar aquele corpo, para amar aquelas pessoas. Ah, não, mas eu vou à igreja porque é um costume, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo. E a pergunta de Jesus é: e o amor? Você realmente me ama? Você realmente ama o próximo? Você ama os seus irmãos? E fica aquela vida espiritual vazia, mecânica, fria. E era esse o problema dos irmãos de Éfeso. Diante de tantos problemas que eles haviam passado, de tantos falsos apóstolos, de tantos falsos ensinos, de tanta influência externa ruim, eles continuaram firmes, perseveraram, servindo a Jesus, mas serviam a Jesus sem amor. Eles faziam aquilo não porque eles amavam o Senhor Jesus, vibravam com o seu nome, mas porque eles sempre fizeram assim, eles se acostumaram a viver desse jeito. Isso é um perigo muito grande, muito grande. E existe uma forma muito fácil de você verificar isso. Sabe quando você está tão frio, está tão machucado, está tão morto, que você precisa de ir à igreja e tudo ser perfeito. Então o louvor precisa ser o melhor. As orações precisam ser poderosas. Você precisa sentir ali algo no peito, uma explosão muito grande. Você precisa realmente ser tomado por uma palavra de energia que fale dos seus problemas todos, que resolva todas as suas situações ruins. E aí aquele culto é um espetáculo e você sai vibrando daquele culto. Olha, meu irmão, quando há necessidade de tudo isso acontecer para você sair do culto bem, para você sair do culto animado, vivo, isso significa que não é talvez a sua igreja que tem cultos bons e tem cultos ruins. Talvez seja você que está morto, que está frio, que está sem o primeiro amor. Se é preciso uma palavra absurda, um louvor que te tira do chão, orações realmente poderosas, né, extravagantes, talvez signifique que você está morto e a sua espiritualidade é uma espiritualidade mecânica. Você vai à igreja não porque ama Jesus, porque Jesus realmente é o Senhor da sua vida, mas porque você acostumou a ir à igreja, porque você um dia se converteu e não quer voltar para a religião antiga e também não quer ficar em casa. Mas, para você sentir algo realmente, você precisa de algo estrondoso, sobrenatural. Você está muito morto. Você está tão morto que o seu coração não tem amor nenhum mais. Meus irmãos, quando nós vamos à igreja, quando nós estamos com os irmãos, quando nós servimos ao Senhor na obra dele, quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós praticamos algum ato de bondade para com o nosso irmão, para com os fora da igreja, quando nós falamos do Evangelho de Cristo e somos zelosos com a fiel doutrina, quando nós não deixamos, né, heresias entrarem dentro da igreja, se nós fazemos tudo isso sem amor, se o amor a Jesus e ao nosso irmão, à igreja, não é a razão disso tudo ser feito, nós estamos com um problema muito sério. E é tão sério que o que Jesus diz é o seguinte: olha, se você não mudar isso na sua vida, Éfeso, você vai deixar de ser igreja. Ele fala, né? Se você não se arrepender,
eu vou vir até você e vou retirar o candelabro do lugar dele, ou seja, eu vou retirar você da posição de igreja, de luz para o mundo, porque não há sentido uma igreja sem amor, não há sentido de um crente sem amor, não há sentido ir à igreja sem amor, não há sentido em orar, em louvar, em estar junto, em ler a palavra de Deus, estar junto com os irmãos sem amor. Se você não tem amor, se você não pratica isso com amor, você não é digno do posto de luz de Jesus. Você não é digno do posto de igreja de Jesus. E isso não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus que falou para a igreja de Éfeso. E aí, nós precisamos mudar, meus irmãos. E aí o que Jesus vai falar é o seguinte: lembre-se, pois, onde você caiu. Lembre onde você caiu. Lembre. Lembrar é um exercício consciente. Na maioria das vezes é um exercício consciente. De você voltar ao passado, de voltar a lembranças do passado. É você analisar a sua vida, analisar o que você viveu. E isso é importante. A nossa vida cristã ela precisa ter períodos e períodos de análise, de vermos o que está bom e o que está ruim, o que nos está motivando e o que não está nos motivando, o que nós erramos e o que nós acertamos. Nós precisamos constantemente, meus irmãos, fazermos um exercício de memória, de análise da nossa vida, daquilo que passou. Para quê? Para se arrepender e voltar às primeiras obras. Meus irmãos, não adianta lembrar o passado com uma perspectiva nostálgica, com uma perspectiva de reclamação. Não adianta você lembrar de feridas do passado que você não quer resolvê-los, de problemas que você não quer resolvê-los, de feridas que você não quer sarar, de traumas que você não quer encarar e acabar com eles. Não adianta lembrar o passado, analisar a sua vida, se você não quer resolver os problemas que mudaram você lá no passado. Porque esses problemas, esses traumas, pessoas que te magoaram, dificuldades, períodos de muita, de perigo, de dificuldade na sua vida, eles podem ter te deixado menos afetuosos, menos afetivos. Talvez coisas que aconteceram que te magoaram muito lá atrás possam ter te feito amar menos os seus irmãos, amar menos a sua família, a se dedicar menos à obra do Senhor. Você precisa lembrar disso lá atrás. Você não pode ficar com esse passado em aberto. Você precisa lembrar e se arrepender em resolver esses problemas. Poxa, eu fiquei magoado porque há um tempo atrás as pessoas fizeram isso e isso comigo na igreja e aí eu nunca mais fui o mesmo. Meu irmão, o que Jesus manda é: coloque-se diante de Deus e fale assim: Senhor, eu sei que aquelas pessoas me magoaram desse jeito no passado, mas eu quero perdoá-las, eu quero liberar o perdão e eu quero voltar ao primeiro amor, porque eu não posso deixar essa mágoa apagar o meu amor a Ti, Jesus. É isso que nós devemos fazer. Meu Jesus, eu sei que nós tivemos problemas no meu casamento no passado, mas eu não quero que esses problemas no meu casamento atrapalhem a vida da minha família, do meu casamento, do meu compromisso com o meu esposo ou com a minha esposa, e eu quero perdoar, eu quero apagar todos esses maus, esses problemas, esses traumas, e eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero voltar àquela paixão que eu tinha por Ele. Eu quero amá-lo como o Senhor manda. Eu quero estar na igreja, eu quero estar junto da minha família, eu quero trabalhar com o amor de realmente quem trabalha por amor. Com uma entrega de quem faz por amor e não algo mecânico. Você precisa resolver esses traumas do passado, você precisa resolvê-los, dar um fim neles, se arrepender e mudar a sua prática. Porque é o que Jesus diz. Volte à prática das primeiras obras, ou seja, pare de agir do jeito que você está agindo agora e age de uma forma diferente. Preste atenção, não é para você fazer mais coisa, não é para você ir mais à igreja, não é para você orar mais. Orar é sempre bom, né? Mas não é para você fazer mais coisas, colocar mais coisas na sua agenda, não é isso.
é mudar aquilo que já está sendo feito. A igreja de Éfeso era fiel, ela não precisava mudar isso. Ela precisava mudar o fato de que ela estava sendo fiel, sem amor. Por isso, meu irmão, se você ainda diz que serve a Jesus, mas algo na tua vida lhe magoou, ou várias coisas no passado te magoaram, e mudaram a pessoa que você é, te tornaram uma pessoa insensível, te tornaram uma pessoa farisaica, moralista, te tornaram uma pessoa que não consegue ter empatia pelo outro, que não consegue sentir a dor do outro, que não consegue ouvir os problemas do outro, que não consegue lidar com a dor e o sofrimento do outro. Olha, você precisa lembrar da onde você caiu, se arrepender e mudar. Se esforçar agora, pedir ao Espírito Santo que transforme o seu coração, para que você agora possa perdoar e você agora possa amar, possa sentir a dor do outro, possa ser mais sensível, possa ir à igreja, não porque é algo mecânico, é uma obrigação, mas porque você ama Jesus e estar ali na igreja ou participar dos cultos online, presenciais, estar junto dos irmãos, mandar mensagem para os irmãos, você faz isso por amor, você sente aquele desejo, queimando no seu coração de espalhar o amor de Jesus e de mostrar realmente para o mundo que você o ama. Meus irmãos, sem amor não adianta ser crente. Se você é crente sem amor, você não é crente. Você não é digno de carregar o nome de Jesus. Se você perdeu a sensibilidade, perdeu o carinho, tem algo muito errado com você. E é aquilo que Paulo disse no início do nosso culto, em 1 Coríntios 13. Eu poderia fazer muitas e muitas coisas. Se eu não tivesse amor, nada disso vai me adiantar. Nada disso vai ser importante. Nada disso vai ser útil, proveitoso. Porque o amor é a essência da vida cristã. O amor é a base da igreja. O amor é a base de uma vida com Deus. Arrependa-se. Converta-se. Volte às primeiras obras. E para que o Senhor Jesus não venha ter que tirar você da igreja dele. E tirar você do posto de filho dele, de servo dele, de igreja dele. Pense nisso. Lembre-se disso. E realmente se arrependa. Resolva os problemas que você tem. E viva agora uma vida novamente com o primeiro amor, uma vida de alegria, uma vida de paixão por Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela sua palavra aqui, Deus. Ó Pai, nos ajude a analisar aquilo que temos vivido e ver aonde caímos. Ver aonde deixamos o primeiro amor se ir, aonde nos tornamos insensíveis, aonde nos tornamos rancorosos, aonde nos tornamos frios, aonde nos tornamos, ó Pai, vazios espiritualmente, aonde a nossa vida cristã, a nossa vida com o próximo passou a ser um ato mecânico. Nós fazemos porque é um hábito, porque é um costume, porque a gente não vê fazendo outra coisa, mas não é por amor, não é por paixão a Jesus e ao Evangelho, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a perceber, nos ajude a ver aonde está acontecendo. E nos ajude, Pai, a mudar as nossas obras. Nos ajude, ó Pai, a mudar mesmo aquilo que nós temos feito. A promessa do Senhor, Pai, é que nós vamos poder comer da árvore da vida. A árvore da vida, ela estava no jardim do Éden. E quando Adão e Eva pecaram, o Senhor teve que expulsá-los para que eles não pudessem comer da árvore da vida e com isso ter uma vida eterna no pecado. Mas agora, o Senhor nos promete comer da árvore da vida, ó Pai. E se nós podemos agora comer da árvore da vida no paraíso do Senhor, significa que há uma promessa aqui, Deus, de que é uma vida sem pecado. Não é apenas uma vida eterna, mas é uma vida onde a gente nunca mais precisará se arrepender, porque nós vamos viver uma vida completamente voltada para o Senhor Jesus. Uma vida completamente justa, ó Pai. Por isso nos ajude, Deus. Transforma o nosso coração. Nos prepara para o paraíso, para comermos da árvore da vida.
que nós venhamos perseverar, continuar, ó Pai, na sua presença. No nome de Jesus, não deixe que o amor venha faltar nos nossos corações, mas que o amor venha ser aquilo que nós cultivamos todos os dias em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria cantar mais um último cântico, um cântico que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que nós falamos aqui sobre o primeiro amor, que é o cântico Primeiro Amor, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. É um cântico bem antigo, mas muito bonito e que fala sobre esse desejo, né, de novamente servir a Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Que esse cântico possa ter sido uma oração para você e você realmente possa restaurar a sua vida e voltar ao primeiro amor e poder caminhar novamente apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela sua igreja e por todo o seu reino. Deus abençoe sua vida, Ele dê uma semana abençoada e que, pelo nome de Jesus, estejamos novamente juntos na quinta-feira, às 7h30 e também no domingo, pela manhã, na EBD, às 8h30 e no culto à noite, às 7h30. Fique com Deus e é isso. Que Deus possa estar abençoando você e sua família. Até mais.